Oramos por esta reunião, especialmente oramos pela tua cobertura. Cobra a tua cobertura com toda a armadura de Deus. Especialmente pedimos pela tua cobertura, seja cobertura com uma couraça da justiça, para nos cobrir a consciência, seja o escudo da fé, para cobrir a nossa vontade. E também seja o capacete da salvação, para cobrir a nossa mente. Oramos que todo o nosso ser, em toda essa congregação, esteja debaixo da cobertura de ti mesmo, da cobertura do teu sangue vitorioso e poderoso. Senhor, sob a tua cobertura, nós nos reunimos para ouvir o teu falar, para receber uma palavra de espírito de ti. Opera neste tempo, especialmente nesta mensagem específica hoje. Amarra o teu inimigo, amarra o teu adversário, amarra o diabo, amarra todo espírito maligno e amarra todos os demônios corruptos. Os amarramos no teu nome, no nome de Jesus. Amarramos todos os governadores, todas as autoridades, todos os dominadores, todos os principados e poderes nas regiões celestiais. Nós os amarramos no nome de Jesus. Jesus! Jesus! Amém. Chegamos na última mensagem e lhes garanto que sem as últimas 5 mensagens não haveria esta mensagem. Ou antes, seria difícil, se não impossível, liberar esta mensagem. Porque essa questão da noiva como o guerreiro coletivo se posiciona firmemente, ou baseia-se, ou se apoia nas outras questões que temos abordado até este ponto. Eu não sei se já lemos as frases relevantes para esse tempo. Será que nós já lemos? Eu gostaria de ler, ou antes, se você está com as frases, vamos ler juntos. As 4 frases todos juntos, vamos ler. De maneira pensativa, cuidadosamente e com o exercício do nosso ser. A Bíblia é um romance, no sentido mais puro e santo, de um casal universal, Deus em Cristo como o noivo e o povo redimido de Deus como a noiva, a meta da restauração do Senhor. A obra principal do Senhor na restauração é sua obra genuína de preparar-nos para ser a sua noiva gloriosa, além da santificação contínua da índole, falada em Efésios 5:26. Não há maneira da noiva ser preparada, não havendo assim como cumprir Apocalipse 19, 7-9. Conforme o Novo Testamento, a palavra maduro refere-se aos crentes serem plenamente crescidos e aperfeiçoados na vida de Cristo, a qual eles receberam no momento da regeneração. A restauração do Senhor é para a preparação da noiva de Cristo. Por fim, seremos conformados para ser a Sulamita maravilhosa, que, como a duplicação de Salomão, é a figura maior e final da Nova Jerusalém, como o complemento à noiva de Cristo. Todo o conteúdo, mais ou menos, desta conferência está corporificada nessas 4 frases. E sabemos que o tema geral deste tempo é a preparação da noiva. A preparação da noiva, o que significa
hoje ainda estamos no espaço e no tempo antes do final desta era. E toda esta era, o que chamamos da era de mistério, ou a era da graça, ou a era da igreja. Esse deve ser um tempo no qual todos os crentes do Senhor, todos os filhos de Deus, devem estar se preparando, deve estar se adornando, embelezado, preparado para ser essa noiva, para que seja compatível com Cristo, para a satisfação dele. Mas nos últimos 2000 anos, em vez de tal preparação maravilhosa, há algo que é quase totalmente o oposto, contrário, tem ocorrido. Em vez da noiva ser preparada para ser compatível com o Cordeiro e se casar com ele, tem tido um fracasso colossal da igreja perante Deus. E a maioria, ou talvez até a super maioria dos crentes tem participado nisso. Então, nesse sentido, as ciladas do inimigo têm sido bem-sucedido em impedir e frustrar a Deus e ao Senhor que eles de ganhar tal noiva para si mesmo, aparentemente. E essa é a história da igreja fracassada de Deus. Simplesmente olha para a mais recente eleição do Papa, olha para a circunstância exterior, em plena exibição de uma assim chamada igreja, está em adultério, em fornicação com o mundo. E as nações do mundo têm participado 100% desta era e deste mundo. Pense só, como Deus pode ganhar a sua noiva nessa cena? No Vaticano? Pense nisso. É quase como se fosse uma perda desesperada da parte de Deus. Porém, Deus é Deus. Amém? Deus tem a sua vontade eterna. Deus tem um propósito determinado. Deus tem um plano imutável. Ninguém, nem mesmo o seu inimigo, o seu adversário, pode fazer coisa alguma para alterar isso. Então, segundo a sua promessa, segundo o seu próprio desígnio, da sua sabedoria e soberania, Deus, podemos dizer que ele tem um segundo plano. E até mesmo isso está na sua sabedoria. E esse plano é simples. Em vez de ganhar a sua igreja plena, toda a sua igreja, e estou falando da parte genuína, a igreja composta pelos verdadeiros crentes, ele tomaria outra decisão. Nós temos aquela palavra em Apocalipse, falando ou referindo-se
aquela guerra no Armagedon, que será travada entre o anticristo e todas as nações debaixo dele, e o Cordeiro de Deus e os seus exércitos, os quais são um composto de todos os vencedores de Cristo nesta era, no tempo e no espaço. Ali, isso é no capítulo 17, versículo 14, devemos conhecer bem esse versículo. Estes guerrearão contra o Cordeiro, ou seja, os reis. E essa guerra, na verdade, refere-se à guerra em Armagedon. E o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os que estão com ele. Oh, vocês não amam essas poucas palavras? Os que estão com ele. Eu gostaria que um dia, se o Senhor tiver misericórdia, que ele me considere como um deles. E ele me dirá, filho, você estava comigo, você não se desviou, você não ficou corrompido, você não se juntou à apostasia terrível, você não é parte daquela religião do mundo, você estava comigo. E você estava com estes, os chamados, escolhidos e fiéis. E na nota de rodapé ali, escolhido é mencionado depois de chamado. Chamados, escolhidos e fiéis. Ser chamado, ser escolhido e ser fiel se relaciona ao mesmo grupo de pessoas. Eu leio esta nota de rodapé. Ser chamado é ser salvo, enquanto ser escolhido é ser aprovado pelo Senhor, devido à vida vencedora. Tantos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos serão salvos, até mesmo diria que verdadeiramente salvos pelo Senhor, sendo poupados da perdição eterna, e eles terão a vida eterna. Contudo, você pode ser chamado, mas não escolhido. E nem falando de ser fiel. Porque ser escolhido entre os chamados, você precisa ser aprovado. Você precisa passar pelo teste. Você será testado através de várias coisas para que seja considerado um vencedor de Cristo. Você precisa viver a vida de vencedor. Você precisa servir como vencedor. Você precisa crescer em vida e amadurecer como um vencedor. E você precisa ser fiel até a morte para ser um vencedor. Tantos são chamados, porém poucos escolhidos. Hoje, eu continuo com a nota de rodapé. Muitos são chamados, mas no futuro, poucos. Naquele dia, no tribunal de Cristo, isso determinará onde serão exibidas as nossas notas, se vocês entendem o que estou dizendo. Poucos serão escolhidos. Eu não sei quão grande será
esses exércitos, serão esses exércitos que seguirão ao Cordeiro. Não há menção do número. Será que são super grandes ou poucos? Mas eu acredito que em relação a todos aqueles que foram chamados, esse número não será tão grande em relação ao número dos que são salvos. Então, irmãos e irmãs, esta manhã eu tenho um encargo em mim. E eu peço pela cooperação de vocês e pela vossa ajuda, porque é mais importante eu liberar o meu encargo. A segunda metade desse esboço, com os agonismos romanos maravilhosos ali, estão os princípios, os padrões, uma revisita, um refrescar de quê? Dessa questão de guerra espiritual, algo que devemos saber já. E é muito precisamente, de maneira concisa, uma página e meio dessas coisas. É claro que não poderemos entrar em todos esses itens. Eu simplesmente vou ter que ler para vocês, confiando em vocês, que vocês entrem nesses itens quando vocês voltarem para casa. Tá tudo bem isso? Eu não faço isso porque eu esteja desprezando esse esboço. O esboço é maravilhoso, mas eu faço isso por causa do encargo, que talvez seja mais crucial esta manhã. Isso me leva ao ponto em que eu estou perguntando o que é a restauração do Senhor nesse contexto, daqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos e fiéis. Ou, para usar o vocabulário desta conferência específica, onde está a restauração em termos da preparação da noiva? E esta manhã nós veremos que a noiva não está completa se ela não for uma guerreira, se ela não for uma lutadora. Então estamos falando aqui daquele guerreiro coletivo. Eu não quero dizer uma noiva lutadora, que não soa tão bem, mas um guerreiro nupcial. Se você é uma noiva, você é um guerreiro. Para ser um guerreiro genuíno, primeiro você precisa ser a noiva. E veremos em vários lugares para provar esse ponto do Cântico dos Cânticos. E então de Apocalipse, capítulo 19, e finalmente de Efésios capítulos 5 e 6. E que tal a restauração? Olha para essas frases relevantes que acabamos de ler. Começando com a primeira frase. Que Deus em Cristo, como o noivo, Ele será o noivo para o povo redimido de Deus, como a noiva. Como nós temos visto, pelo menos no fim desta era, pelo menos até agora, na realidade, e durante os 1000 anos do reino, o milênio, nem todos os filhos de Deus serão parte dessa noiva, somente os vencedores. Embora no novo céu e na nova terra, na eternidade, todos sejamos a noiva, a esposa do Espírito. Então, a meta da restauração do Senhor, então, é preparar a noiva.
que Cristo ganhe a realidade desta noiva hoje. A restauração do Senhor não é o melhor movimento cristão. A restauração do Senhor não é o lugar mais espiritual. A restauração do Senhor não é meramente o lugar com as melhores verdades. A restauração do Senhor não é apenas um lugar onde nós dizemos que somos seguidores de Watchman Nee Witness Lee. A restauração do Senhor é levantada por Deus, pelo Senhor, uma parte do seu segundo plano, se podemos dizer assim, para produzir a noiva. Nós não ousamos dizer que somente a restauração do Senhor, somente o Senhor sabe. Mas existe uma coisa chamada restauração do Senhor desde centenas de anos antes. Nós simplesmente fazemos parte daquela parte que restaurou aquela parte que foi corrompida, para restaurar, para nos restaurar de volta para o início, onde as coisas não eram assim como nós as vemos hoje em dia. Esta conferência, nos foi dito repetidamente que esta é a meta da restauração do Senhor. Vocês entenderam esse ponto? A restauração do Senhor está aqui em existência para a preparação da noiva, ou pelo menos uma parte da noiva. Então eu sempre falei para os jovens, jamais tratem da restauração como um jogo. Acabou o tempo de jogos. As coisas são reais aqui. A não ser que você não acredite na palavra de Deus e na palavra profética das Escrituras, não tem mais tempo de ficar brincando. Tudo é real. Eu vim para a restauração há mais de 55 ou até quase 60 anos atrás. E desde o primeiro dia, tal pensamento foi implantado em mim e em muitos outros. Mas eu temo que hoje, com as novas gerações surgindo, que elas não tenham a mesma convicção nelas. Hoje, tem pessoas que dizem que são discípulos de Watchman Nee e de Witness Lee. Eu não duvido o coração deles, mas isso não é suficiente. Estamos aqui pela sua ajuda, pela sua graça, para ser a sua noiva. E a segunda frase relevante, a obra principal do Senhor na restauração, a obra principal, tem muitas obras que o Senhor está realizando, mas a obra principal é a sua obra genuína de preparar-nos para ser a sua noiva gloriosa. Isso deve fazer com que você sinta o batimento do coração do Senhor. Dentro dele há um coração que está batendo para ter uma noiva, um complemento pela sua Eva, pela sua esposa. Então ele se derramou, ele tornou-se homem, ele passou por todos aqueles processos, ele morreu, ressuscitou e tudo mais que nós já sabemos. Para quê? Com a noiva em vista. E também com uma guerreira nupcial em vista, chamada aquela noiva gloriosa, a noiva plenamente expressando, exibindo, manifestando a todo o universo. Tanto para o seu próprio amor e desfrute, quanto também para cumprir a outra parte da criação do homem,
por parte de Deus para lidar com aquela rebelião nos tempos pré-adâmicos, especificamente com aqueles anjos. Ele quer ganhar o homem, uma nova criação, uma nova criatura, criada à sua imagem e semelhança, para infundi-la a sua própria vida e natureza, para reconstituir o homem, para santificar o homem, para conformar o homem à sua semelhança e, por fim, para glorificar esse homem em todo o seu ser tripartido e para edificar esse homem uns com os outros em si mesmo, a fim de se tornar uma entidade coletiva, a sua expressão coletiva, que será a sua noiva. Hoje, não é que nós sejamos melhores ou que estejamos num lugar superior, mas é a misericórdia do Senhor nos trazer aqui para ouvir as verdades mais profundas na palavra de Deus, que é a economia de Deus, a economia divina e eterna. Nossos olhos foram abertos para ver o que está no coração de Deus, afinal de todos, final dos contos. Então, para que nós entregássemos a Ele para a sua obra, para cuidar com carinho e nutrir a sua esposa, o seu corpo, para purificar e santificar o que hoje chamamos da obra da salvação orgânica de Deus. Tudo isso é para que naquele dia, um dia virá, no qual haverá uma grandiosa apresentação daquela noiva preparada para si mesmo, para ninguém mais, para si mesmo. Esse é o seu poema, a sua obra-prima. É para isso que ele derramou tudo que ele é, tudo pelo qual ele passou, tudo que ele obteve e realizou. Ele derramou tudo isso para essa mulher. E segundo Cântico dos Cânticos, essa campesina, para que ela fosse igual a ele, compatível com ele, não na deidade, mas em vida e natureza, e em expressão e função. Amados irmãos, é disso que se trata a restauração do Senhor. Tudo a menos disso é abaixo da expectativa de Deus. Em resposta a isso, deve haver uma nova consagração, até mesmo um voto. Obrigado, Senhor, por ter me mantido aqui. Agora, sou novamente refrescado sobre por que eu estou aqui. Estou aqui para isso. Estou aqui para que o Senhor quer. Eu estou aqui para aquela noiva a qual o Senhor quer ganhar. E para aquela guerreira que o Senhor quer disciplinar, ganhar e produzir para derrotar o teu inimigo. Senhor, eu me entrego a Ti novamente para isso. Nessa terceira frase relevante, ele fala sobre a conformidade e está certamente implícito ali de que se há um lugar onde nós podemos ser realmente amadurecidos, eu considero a restauração do Senhor como um desses lugares. No meu testemunho humilde, como o testemunho de muitos outros, a nossa consciência dará testemunho de que durante tantos anos eu nem posso conceber em mim mesmo eu ter gastado a minha vida em outro lugar. Eu não consigo nem considerar essa possibilidade. E cada dia, com o passar dos dias, aquele sentimento é cada vez mais profundo e confirmado. Jovens,
Jamais saiam da restauração do Senhor. Nem mesmo deixe esse pensamento entrar em vocês. Não importa o que acontecer. Esse é o lugar onde nós temos a melhor chance para ser, pelo menos a melhor chance para sermos constituídos como a sua noiva. E por fim, a restauração do Senhor é para a preparação desta noiva. Que nós estejamos aqui a fim de ser parte daquela sulamita coletiva, para ser compatível com Salomão. E aquilo será a figura final e máxima da Nova Jerusalém. Pela eternidade. Pela eternidade. O Deus triuno terá esse complemento eterno. Deus em Cristo como Espírito terá a sua noiva. Agora eu vou entrar no esboço. A noiva como o guerreiro coletivo. Lembre-se que eu mencionei que haverá 3 passagens principais às quais eu me referirei quando eu for falar sobre esse assunto. Efésios 6, de 10 a 20, revela que a noiva é um guerreiro coletivo, lutando contra o inimigo de Deus para o reino de Deus. Se você se lembra que no livro de Efésios, onde essa passagem se encontra, vocês se lembrarão de que a noiva ou a esposa de Cristo é mencionada primeiramente no capítulo 5 e de maneira meio estranha, interessantemente, sob no título de um relacionamento ético na vida de casamento. Paulo se referia a um casamento, mas aqui, ao falar de um casamento, ele introduziu essa questão misteriosa, maravilhosa, essa revelação sobre uma esposa. Não a esposa de você, mas a esposa dele. E o que ele faria, santificando-a, purificando-a, lavando-a, tornando-a gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem mancha, santa e sem mácula. Ele volta para falar sobre homem e mulher, marido e esposa, e depois ele volta para falar de si mesmo. Ninguém odeia a sua própria carne, mas nutre-a e cuida dela. Assim o marido deve fazer com a esposa, como também Cristo fez com a igreja. Ele estava indo e voltando para esse assunto. Falava das 2 coisas. Um homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Sim, ele estava falando do relacionamento humano, mas depois ele volta. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Vocês viram isso? E depois acaba o capítulo e entramos no capítulo 6. Irmãos e irmãs, no original, no Novo Testamento original, não tem capítulos. Eles simplesmente continuam como uma só epístola. Depois ele prossegue falando sobre relacionamentos éticos com os filhos e pais, escravos e senhores. E finalmente, ele começa com essa última sessão. É como se todas as partes anteriores dessa epístola têm a ver com algo positivo, algo relacionado à igreja, ao propósito eterno de Deus, de maneira positiva. Mas finalmente
ele reserva um capítulo para tocar o lado negativo com respeito à igreja. Um guerreiro para lidar com o inimigo de Deus. O meu ponto é o seguinte: a noiva e o guerreiro são quase que mencionados em um só fôlego, uma só respiração. Se você tocar o espírito do escritor, do autor, você precisará dizer que no sentimento e no coração de Paulo, essas não eram duas coisas separadas. Antes eram duas coisas juntadas. A noiva e o guerreiro. A noiva no lado positivo e o guerreiro do lado negativo. A noiva para sua satisfação e o guerreiro para a derrota do seu inimigo. Então eu espero que daqui para frente, ao pensar da noiva, devemos sempre pensar no guerreiro. E quando pensamos do guerreiro, precisamos também pensar da noiva. Então aqui, na letra A, quando aquela que ama Cristo e é vencedora, torna-se uma com Deus, para ser a habitação de Deus, aos olhos de Deus, ela é formosa como Tirsa e aprazível como Jerusalém. Contudo, para o inimigo, ela é tão terrível como um exército com bandeiras. Então, após Efésios deixe-me injetar uma palavra. Quando o irmão lhe falou sobre 10 itens positivos em relação à igreja de Deus, o que a igreja deve ser ou deveria ter sido, mas não tem sido. Os 10 itens, eu não vou gastar muito tempo para entrar nesses detalhes, mas ela é a assembleia, os chamados, o poema, obra-prima, o novo homem coletivo, a herança, a família de Deus, o lugar, a casa de Deus, a habitação de Deus, a plenitude de Deus e a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esses são os 10 itens. E então nós temos os últimos 2 itens. Eu não diria que a noiva é negativa. A noiva deve também fazer parte da parte positiva. Mas finalmente nós temos a parte do guerreiro. E isso é para lidar com o inimigo. Para falar de certa forma, sem esse último item, nós teríamos um problema em cumprir o propósito positivo mencionado antes em todo o livro de Efésios. Agora, a segunda porção disso é nos Cânticos dos Cânticos. No Cântico dos Cânticos, aqui em um só versículo, no capítulo 6, versículo 13, volta, volta, Sulamita. Esse é o amado, um tipo de Cristo, falando aquela buscadora que deve ser nós, no sentido coletivo. Volta, volta, ó Sulamita. E todos sabemos que isso é a forma feminina do nome de Salomão. Volta, volta, para que nós te contemplemos. Por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Manaim? Um só versículo. Esse um só versículo revela demais. Ele revela tudo que acabamos de ler na letra A. Esse é a buscadora coletiva de Cristo. Sim, tem o aspecto individual disso, mas há certamente também o aspecto coletivo para os que amam o Senhor, vencedores. B. Depois de um longo processo nos 4 estágios,
descrito no Salmo do Cântico dos Cânticos. Não vou entrar nos detalhes, mas na sua detração do mundo, deixando o mundo para ser cativada por Cristo no primeiro estágio, vencendo o ego, que o ego o afastou da presença de Cristo, e ela fez isso sendo uma com a cruz de Cristo. No terceiro estágio, vencendo a velha criação, todas as coisas físicas, a esfera física. Ao viver na ascensão de Cristo em ressurreição, depois do ego dela fora lidado agora no quarto estágio, vencendo a carne, o homem natural, o velho homem, vivendo além do véu. Ela passou por esses estágios e nesse ponto, agora ela se tornou totalmente uma com Deus, para ser a habitação de Deus, para ser o santuário de Deus, para ser a habitação de Deus. Tirza, Jerusalém. Tudo isso significa tudo isso, que ela havia se tornado aquela morada de Deus, aquele santuário onde Deus está. E como tal, aos olhos de Deus, ela é formosa. Ela é formosa. Formosa como Tirza. E aprazível como Jerusalém. Na verdade, eu deveria ler capítulo 6, versículo 4 primeiro. Me perdoem. Formosa és, querida minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Então, que louvor de Deus! Que louvor da parte de Deus por todos esses processos. Essa camponesa havia se tornado tal mulher, uma mulher preparada para ser totalmente compatível ao seu amado de todas as maneiras, uma com ele. E até mesmo ela havia se tornado havia se tornado ele com esse nome. Tal pessoa, Cristo considera formosa, aprazível. Essa é toda a preparação da noiva, para tornar a noiva formosa, bela, certo? Há toda uma indústria para tornar alguém que não é belo, bela no dia de casamento. Às vezes no casamento nem reconheço a noiva naquele dia, que é uma indústria tentando embelezar a pessoa. O meu ponto é que no dia de casamento até a mais feia tem que ser bela. Caso contrário, o noivo não vai dar não vai fazer os seus votos. Irmãos e irmãs, toda a nossa vida, desde a nossa regeneração, é um tempo para nos preparar para aquele dia. Cada dia é um dia de preparação. Cada dia é um dia de preparação, de adornação de Cristo, de Deus, pelo Espírito, a sua obra de maneira detalhada. Demorar horas, certo? Para se vestir com aquele vestido, para fazer a maquiagem, fazer aquele cabelo. Anos e anos para a preparação. Vamos não desperdiçar nosso tempo, vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Vamos remir o tempo para ser preparados, embelezados pelo Senhor, tornados formosos. Ele está apenas edificando-se, trabalhando-se em nós, a sua própria justiça, sua beleza em nós. Tudo que Ele está trabalhando isso em nós. Vamos cooperar com Ele agora.
todos os dias cooperar com Ele, Senhor. Que esse dia não seja desperdiçado. Eu quero me tornar um pouco mais a sulamita com todos os santos. E não apenas isso, ao mesmo tempo, todos os dias, Senhor, treina-me, prepara-me, me subjuga, fortalece-me, equipa-me, torna-me um guerreiro terrível. Terrível não de maneira de terrível aparência, mas terrível como algo maravilhoso. Algo que seja terrível ao inimigo de Deus, como um exército com bandeiras. Quando você mostra as bandeiras no campo de batalha, número 1, isso significa que você está declarando a vitória antes do tempo. Número 2, significa que chegou a hora para conquistar, para lutar. Isto é, que aquela bandeira, aquele louvor, enquanto Israel estava em Jericó, aquilo introduziu a vitória. Mas aqui fala sobre a dança dos dois campos, do Mananaim. Isso indica a prontidão para lutar e também um sinal que já foi ganha a vitória. Vocês concordam com isso? A vitória já foi ganha. Jesus é o Senhor. Satanás é derrotado. Na cruz, Cristo esmagou a cabeça daquele que tinha poder da morte. Isto é, o inimigo, o diabo. Proclame isso livremente, especialmente para o próprio Satanás. Eu sinto que na restauração do Senhor precisamos de mais bandeiras. Isso não é apenas uma bandeira de amor. Essa é uma bandeira de triunfo, de vitória. Precisamos mostrar ambas bandeiras na mesa do Senhor, certo? As bandeiras indicam prontidão para lutar e também são um sinal de que a vitória foi alcançada. Então as igrejas locais devem sempre estar ressoando com louvores de vitória. Não apenas quando chamamos o hino e pedimos o hino 124 e cantamos um pouquinho. Não, mas o tempo todo. Um exército terrível significa que os vencedores do Senhor aterrorizam o inimigo de Deus, Satanás. Sim, estamos aqui para aterrorizar Satanás. Irmãos e irmãs, não sejam aterrorizados por ele. Vão aterrorizar a ele. Eu não digo que devemos estar conscientes do diabo ou conscientes dos espíritos malignos ou dos diabos, não. Mas eu estou dizendo que devemos ser aqueles que declaram a vitória de Cristo como sua igreja o tempo todo. Nós lutamos em vitória, nós lutamos a partir de vitória para vitória. Lutamos da posição de ascensão, assentados com Cristo nos lugares celestiais. Tem algo impedindo você de louvar a Ele? Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! E não faça somente aqui durante alguns segundos. Voltem a fazer isso em todas as igrejas locais. Devem estar cheias de louvores, cheias da exibição dessas bandeiras, desse exército terrível. Estamos aqui para abalar o reino de Satanás. 2. Esse exército combate pelo reino de Deus na degradação do povo de Deus, para tornarem-se os vencedores que respondem ao chamado do Senhor. Não tenho tempo mas tem 7 epístolas no livro de Apocalipse, e no final, aquele que vence, ao vencedor, podemos dizer que
Essas são epístolas às igrejas, mas eu gostaria de dizer que especificamente essas são epístolas aos vencedores, aqueles que anelam ser vencedores. Essas cartas são para eles, com o incentivo, com a recompensa claramente mostrada, com a árvore da vida, o maná escondido, o novo nome, a pedra branca para ser a coluna na casa de Deus, para governar as nações. Todas essas coisas são promessas, não para a igreja fracassada, e sim àqueles que se levantariam das igrejas para sair da grande Babilônia, para ser os vencedores do Senhor. E para hoje, a restauração do Senhor, simplesmente o fato de estar na restauração do Senhor, não garante que estejamos parte daquele vencedor coletivo. Realmente depende. Ontem à noite, às 2:30 da madrugada, eu acordei para pensar sobre essa mensagem. No final, não é que eu estava preparando por essa mensagem, considerando os pontos. No final, o Senhor apontou o dedo para mim. Que tal você? Você vai dar essa mensagem? Que tal você? Eu estou aqui para responder ao chamado do Senhor. Você será um vencedor? Você tomará essa escolha? Você precisa, na verdade, exercer a sua vontade para escolher. Esse exército combate pelo reino de Deus na degradação do povo de Deus para tornarem-se os vencedores que respondem ao chamado do Senhor. Por fim, os vencedores se tornarão uma noiva coletivamente para casarem-se com Cristo. É claro que isso nos leva ao quê? Apocalipse capítulo 19. Nós temos considerado esse capítulo muito, não preciso entrar tanto nele, mas você precisa considerar essa porção de maneira mais profunda depois dessa conferência. Esses exércitos, as bodas do Cordeiro chegaram. A noiva foi preparada como? No espaço e no tempo. Hoje é o tempo de ser preparado. E foi-lhe dado ser vestido de linho fino, resplandecente e puro. E o linho fino são os atos de justiça dos santos, já falamos disso. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. E essa noiva será também o testemunho de Jesus durante todo o milênio. Após esse casamento, quase imediatamente após esse casamento, o que nós chamamos de lua de mel, vamos nos preparar para essa lua de mel. Após a ceia das bodas, a grande ceia do casamento, como a noiva, essa esposa do Cordeiro, ela tem trabalho para fazer. Então, no mesmo capítulo, alguns versículos depois, os céus se abriram com outra cena, um cavalo branco, e alguém sentado nele, sem dúvida, isso é Cristo. Ele é chamado o fiel e verdadeiro, e julga e guerreia com justiça. Essa noiva casou-se com um guerreiro. Essa noiva casou-se com um cara militar. Ela se casou com um general, o comandante em chefe. Vocês perceberam que nós nos casamos com tal pessoa? Vocês sabem ou não? Amém? E ele tem uma missão e um comissionamento para ser cumprido, segundo a soberania e plano de Deus. Isto é, guerrear com o anticristo, com todas as nações subordinadas no mundo.
E sem dúvida, com Satanás, que é o instigador por trás de tudo isso, o diabo e o falso profeta. Ele vai para essa batalha com o nome fiel e verdadeiro, com olhos de chama, chama de fogo, e sua cabeça tem muitos diademas e tem um nome escrito que ninguém conhece. E sabemos de que esse noivo estará vestido. Ele se veste com uma veste embebida de sangue, com seu próprio sangue. Ele tem outro nome. Esse nome é a palavra de Deus. E os exércitos, quem são os exércitos? É a noiva. São todos eles que compõem a noiva. Os exércitos, não apenas um exército que estão no céu, que há no céu. Naquele momento, eles que foram arrebatados, eles terão desfrutado essa ceia das bodas. Agora, eles não mudaram de uniforme. O que eles se vestiram para as suas bodas é suficiente, é o uniforme que eles vão vestir. Mas esses exércitos se vestem da mesma coisa que a noiva, implicando claramente que eles são a mesma pessoa. Os exércitos são a noiva e a noiva é os exércitos. Eles se vestem da mesma coisa. E da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Olha a loucura hoje em dia no mundo. Um dia o Senhor vai ferir, vai apacentar as nações com cetro de ferro. Ele, com vara de ferro, ele vai pisar o lagar do vinho da fúria da ira do Deus Todo-Poderoso. E tem na sua veste e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não precisa falar tanto. Essa é a palavra verdadeira de Deus. Vamos prosseguir. Esse exército vai seguindo o comandante em chefe, esse Cristo, para derrotar Satanás, para derrotar o anticristo, para derrotar todas as nações. Porque isso vai preceder a vinda do Senhor de maneira pública para estabelecer o seu trono, para mudar os reinos do mundo para se tornar o seu próprio reino. Letra B. A igreja, como a noiva, é na verdade o homem coletivo na intenção de Deus, que cumprirá o propósito duplo de expressar Deus e lidar com o inimigo de Deus. C. Não apenas o propósito eterno de Deus deve ser cumprido e o desejo do coração de Deus deve ser satisfeito, mas o inimigo de Deus deve ser derrotado. E ele vai ser derrotado. Será derrotado. Para isso, a igreja deve ser um guerreiro. Não tem maneira de sair disso. Nós não somos apenas a noiva, somos o guerreiro coletivo de Deus ao mesmo tempo, em paralelo. Até que o inimigo seja derrotado. Cristo não pode descansar. Cristo ainda está em guerra. Então precisamos nos unir a Ele nesta batalha universal. D. Nosso andar é para o cumprimento do propósito de Deus, nosso viver é para a satisfação de Cristo e a nossa luta é para a derrota do inimigo de Deus. Podemos nos lembrar daquele livro famoso por Watchman Nee, Sentai, andar, ficar firmes e andar.
fala do nosso viver, nosso estar assentados com Cristo nas regiões celestiais. E, por fim, fala do nosso permanecer firme no capítulo 6 de Efésios. Sentar, andar e se posicionar ou ficar firme. Isso vai ser mais tarde no esboço, nós vamos abordar. Mas essas coisas são abordadas no livro de Efésios. Andar, precisamos cuidar do nosso andar para cumprir o propósito de Deus. Precisamos cuidar do nosso viver para satisfazer Cristo. E, finalmente, precisamos guerrear, precisamos lutar para a derrota do inimigo de Deus. Sentar e andar e ficar em pé, ficar firmes. Nós temos essa exortação plena da parte do Senhor e do apóstolo. E isso realmente deve ser a nossa vida da igreja. Onde nós andamos, onde nós vivemos e onde nós lutamos. 2. O testemunho de Jesus durante o milênio. É a noiva de Cristo, os vencedores que são os co-reis de Cristo. Eu já mencionei isso. Por fim, todos esses vencedores, os exércitos, a sua noiva, participarão no reino de Cristo como seus co-reis no milênio. Serão os reis sacerdotais. A restauração do Senhor é para a preparação da noiva de Cristo. Por fim, seremos conformados para ser a Sulamita maravilhosa, que, como a duplicação de Salomão, é a figura maior e final da Nova Jerusalém, como complemento à noiva de Cristo. Isso é uma das frases relevantes. B. A Sulamita é comparada à dança de dois acampamentos, dois exércitos, Mahanaim, em hebraico. Isso é no livro de Cântico dos Cânticos, certo? Haverá a dança dos dois exércitos. E isso é em referência a Jacó, separando seus posses, sua posse, as suas esposas e seus filhos, depois que ele se encontrou com os anjos para a proteção das suas pessoas, dos seus familiares. E esses dois exércitos de Deus, esse lugar chamado Mahanaim, é ali onde essa palavra, os dois exércitos, é disso que é tirado. Dois é para testemunho. Esses dois exércitos, dois é para testemunho. Nós super vencemos por meio daquele que nos amou segundo o princípio do corpo de Cristo. Isso é um ponto muito importante. Se lembram do hino que cantamos? Na guerra espiritual, irmãos e irmãs, a primeira coisa que temos de nos lembrar é que não é uma questão individualista. Essa guerra não é travada por indivíduos. Não é lutada por um membro separado, desconectado. Essa guerra somente é lutada no corpo, pelo corpo, como é visto no capítulo 6 de Efésios, com a plena armadura de Deus. Nenhum só membro pode se vestir com todos os itens daquela armadura. Precisa de todo o corpo para usar essa armadura e para pegar essas armas para lutar. Então, os dois exércitos transmitem esse pensamento. O princípio do corpo de Cristo. Jamais, irmãos e irmãs, façam isso sozinhos. Você será derrotado. Você estará na zona de perigo. Permaneçam no corpo, se escondam no corpo. Jamais fiquem isolados ou desconectados. 2. Deus não quer os que são fortes em si mesmos. Ele quer somente os frágeis, os mais fracos, as mulheres e crianças. Os que são considerados dignos de ser vencedores serão os mais fracos que dependem do Senhor. Nós pensamos de maneira natural que para ser qualificados para fazer parte do exército, precisamos ser fortes, musculosos,
poderosos, certo? Não, ao contrário. Esses são exércitos de mulheres, de crianças, de frágeis, de mais fracos. E Paulo disse, quando eu estou fraco, eu sou forte. O seu poder é aperfeiçoado no quê? Na minha fraqueza. Então, eu me glorio no quê? Naquela vida de ressurreição, para que a graça de Deus me cubra. Paulo em si era certamente alguém que era fraco, porém ele era forte no Senhor, porque ele dependia plenamente dele. Nessa guerra contra o inimigo, nós dependemos totalmente de Deus. Não há nenhuma palavra sobre aquele exército guerreando em Apocalipse 19. Somente fala do general lutando, consumindo todos os seus inimigos. E nós estamos apenas ali para nos unir a Ele, para testemunhar, para o fortalecer, para dar-lhe de beber no dia da sua guerra. 3. Deus precisa de um povo que é um com Ele, um povo submisso a Ele, simbolizado pelo cabelo com enfeites e obediente a Ele com uma vontade flexível, simbolizada pelo pescoço com colares. Queremos ser vitoriosos e triunfantes? A maneira é que primeiro sejamos subjugados pelo Senhor, para que sejamos aqueles que são submissos a Ele, obedientes a Cristo. Quanto mais somos sujeitos a Deus, mais somos parte da sua guerra. Tiago diz, sede submissos a Deus, sujeitos a Deus, e resisti o inimigo, e ele fugirá de vós. O predicado aqui, o que é necessário primeiro, é que sejamos em plena sujeição a Deus, plena obediência a Deus. Se formos assim, irmãos e irmãs, poderemos resistir o inimigo. Quando consideramos como chegar ao pico mais elevado da revelação divina, não devemos confiar em nós mesmos para depender do Senhor como amor, poder e misericórdia, para nos tornar vasos de misericórdia, honra e glória. Dependamos do Senhor. Senhor, dependemos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós nos submetemos a Ti. Nós nos sujeitamos a Ti. 3. Eu vou só ler agora, por causa do tempo. A guerra espiritual é necessária porque a vontade de Satanás está em conflito com a vontade de Deus. Além da intenção de Deus, a vontade de Deus, há uma segunda intenção, uma segunda vontade, porque a vontade satânica é contrária à vontade divina. Os 5 eu farei de Lúcifer. Isso significa a vontade satânica. Toda guerra tem sua origem no conflito entre a vontade de Satanás e a vontade de Deus. C. A guerra espiritual é a guerra entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Para o reino dos céus ser estabelecido, é necessária a luta espiritual. D. Andamos segundo a verdade e pela graça. Vivemos em amor e luz e lutamos para subjugar a vontade satânica. Tudo isso está no livro de Efésios. Andar, viver e lutar. 4. Para lidar com o inimigo de Deus, precisamos ser fortalecidos com a grandeza do poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e o assentou nas regiões celestiais, muito acima de todo espírito maligno no ar. O fato de que precisamos ser fortalecidos no Senhor indica que em nós mesmos não podemos lutar a guerra espiritual contra Satanás e seu reino maligno. Podemos lutar somente no Senhor e na força do seu poder. B. A incumbência de sermos fortalecidos implica a necessidade de exercer a nossa vontade. A fim de sermos fortalecidos para a guerra espiritual, nossa vontade deve ser forte e exercitada. De maneira resumida,
na restauração do Senhor e na vida da igreja, ao vivermos na realidade desta guerra espiritual como a guerra nupcial do Senhor, ou o exército nupcial do Senhor, precisamos ser fortalecidos. Irmãos e irmãs, deixe-me falar uma palavra franca, que na nossa vida da igreja, o nosso poder, a nossa exibição não é onde deveria estar. É fraco demais. É mole demais. Nós não entramos em guerra dessa maneira. Então, a palavra é: sede fortalecidos. No livro de Efésios, no capítulo 6, finalmente, sede fortalecidos no Senhor e no poder da sua força. Todas essas palavras, irmãos e irmãs, vocês sabem que tipo de poder que nós temos? Nós temos um poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Isso é poder. Nós temos o poder que fez com que ele ascendesse até fisicamente até os terceiros céus, para ser assentado lá à direita de Deus. Que tipo de poder é isso? Isso não é SpaceX tentando chegar no Marte. Você sabe o que é Marte? Daqui para Marte não tem nada comparado ao terceiro céu. E esse poder levou Cristo lá, e esse poder nos levará lá. Nós não sabemos o que nós temos, irmãos e irmãs. Nós não sabemos quanto poder nos foi dado. Esse poder foi falado, foi mencionado repetidamente no livro de Efésios, especialmente no capítulo 1. Esse poder, que conheçamos esse poder, que recebamos esse poder, sabe, é tudo uma questão de quanto você vê. Se você acha que não tem, você não vai ter. Se você já viu, você obteve. Que tal todas as igrejas locais na restauração do Senhor nesses dias? Vamos nos levantar, vamos ficar com ousadia, fortalecidos, sendo fortes no poder da sua força. Aleluia! Aleluia! Vamos ser aquele guerreiro poderoso. Para ser isso, precisamos exercer a nossa vontade. Não a vontade caída, mas nos foi dado um espírito, o espírito de poder. Então, não menosprezem isso, mas põe em chama, põe em fogo esse espírito de poder. Eu sou fortalecido. Amém? Vão para a reunião de oração não como uma pessoa derrotada. Vá na reunião com louvores, com gritos, com declarações, de maneira triunfante. E orem, e vamos ver o que vai acontecer. Nós oramos a partir do trono. Nós não oramos ao trono. Sim, fazemos, mas ao mesmo tempo nós oramos a partir do trono, porque é ali onde nós estamos, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Vamos correr aqui. Onde é que eu estou? No 5. A guerra entre a igreja e Satanás é uma batalha entre nós que amamos o Senhor e que estamos na sua igreja e os poderes malignos nas regiões celestiais. Os principados, as autoridades e os dominadores deste mundo de trevas são os anjos rebeldes que seguiram Satanás em sua rebelião contra Deus e que agora governam nas regiões celestiais sobre as nações do mundo. B. Precisamos perceber que a nossa guerra não é contra seres humanos. Não é contra sangue e carne, mas contra os espíritos malignos, os poderes espirituais nas regiões celestiais. 6. A guerra espiritual não é uma questão individual. É uma questão da noiva de Cristo ser um guerreiro coletivo.
A igreja é um guerreiro coletivo e os crentes juntos constituem esse guerreiro coletivo. Após termos sido formados coletivamente no exército, poderemos lutar contra o inimigo de Deus. Então, na vida da igreja, estamos sendo formados num exército, estamos sendo embelezados para ser uma noiva. Essas duas coisas andam em paralelo. B. A estratégia de Deus é usar a igreja como seu exército para lutar contra o inimigo. A estratégia de Satanás é isolar-nos na igreja, o exército de Deus. C. Toda a armadura de Deus é para o corpo, não para indivíduos. Somente o guerreiro coletivo pode usar toda a armadura de Deus. Jamais tente lidar com o inimigo sozinho. Reivindica a presença do corpo, reivindica a realidade do corpo. 7. Para lutar a guerra espiritual, precisamos revestir-nos de toda a armadura de Deus. Nós não temos tempo hoje, esta manhã, para entrar mais nisso. Por favor, leiam as mensagens maravilhosas do Estudo Vida de Efésios. A. Deus em Cristo como uma realidade em nosso viver é o cinto que fortalece todo o nosso ser para a guerra espiritual. B. Item número 2 dessa armadura de Deus, a couraça da justiça, que cobre a nossa consciência e nos guarda das acusações de Satanás. É Cristo como nossa justiça. C. O terceiro item. Cristo é a paz para sermos um com Deus e com os santos. Essa paz é o firme fundamento que nos capacita a permanecer firmes contra o inimigo. Podemos dizer, uau, você luta com paz? Usando a paz? Sim, a paz é o fundamento necessário. Os nossos calçados, isso aqui não é uma luta de boxe, aqui é luta de wrestling. E a sua paz é a parte mais importante. E essa paz nos fundamenta. A paz número 4. D. Fé é um escudo contra os dardos inflamados do inimigo. Cristo é o autor e aperfeiçoador dessa fé. Nós temos esse escudo. E. O capacete da salvação que cobre a nossa mente é o Cristo Salvador que experimentamos em nossa vida diária. F. A espada do Espírito, o qual é a palavra de Deus, é a nossa arma ofensiva com a qual nós cortamos o inimigo em pedaços. Entre todos esses objetos, que é a ofensa, é uma arma ofensiva. Essa espada é simplesmente o Espírito como a palavra para a nossa arma ofensiva. Até mesmo da sua boca, da boca dele, vem a espada, procede a espada que mata o inimigo. O inimigo por fora e também o adversário por dentro. Nós usamos essa espada como por meio de oração. E dali nós temos a próxima, o próximo objeto, o próximo item, que nós podemos dizer que é outro objeto, outra arma ofensiva. E na verdade é o meio crucial e vital pelo qual aplicamos toda a armadura de Deus, tornando cada item da armadura disponível para nós de maneira prática. É a oração. Isso é entre o Santo dos Santos, o lugar santo e o Santo dos Santos, nós temos o altar de incenso, que é o Cristo intercessor. Esse altar de incenso opera todo o tabernáculo. É o motor que opera todos os utensílios, a mobília do tabernáculo. Essa armadura que recebemos, a oração é o que destranca o poder, a eficácia de todas as partes e aspectos dessa armadura. Se não oramos, essa armadura não será nossa de maneira prática. E a maneira de aplicar todos esses itens é orar. Incessantemente orar
em espírito, todo o tempo, para os interesses de Deus. Finalmente, 8, ao nos revestir de toda a armadura de Deus, podemos permanecer firmes contra as ciladas, os planos malignos do diabo. Sentar-se com Cristo é participar de tudo que ele cumpriu. Andar em seu corpo é cumprir o propósito eterno de Deus, e permanecer firme no seu poder é lutar contra o inimigo de Deus. E ali nós temos: sentai, andai e permanecei firmes. B, ao lutar contra o inimigo, a coisa mais importante é estar firme. Tendo feito tudo, precisamos permanecer firmes até o fim. Nessa luta na qual estamos engajados, nós permanecemos firmes e resistimos. A vitória foi ganha. Precisamos manter a nossa posição do lugar da posição de vitória e resistir. Isso vai derrotar o inimigo e o seu reino. Vamos ler todos juntos o número 9. Todos precisamos ver que na restauração do Senhor hoje, estamos no campo de batalha. Devemos cooperar com o Senhor para lutar contra as forças satânicas no ar, a fim de ganharmos mais de Cristo para a edificação do corpo de Cristo e a preparação da noiva de Cristo, estabelecendo e expandindo o reino de Deus, para que Cristo volte para herdar a terra. Agora mesmo, eu me sinto muito seguro, e todos nós sentimos muito seguros, porque estamos debaixo daquela armadura. Daqui nós vamos sair, voltar para casa. Alguns de nós estaremos sozinhos, nos carros, nos aviões. Irmãos e irmãs, lembrem-se, ainda vocês estão no corpo. Vocês ainda são partes do corpo. Vocês não são desconectados ou isolados. Reivindiquem isso. E se tiver algum dardo inflamado para ameaçar você, qualquer tipo de pensamento estranho atacando você, rejeita. Amém? Sujeite-se a Deus e resisti o inimigo, e ele fugirá de vós. Jesus é o Senhor. Cristo é o vitorioso. Aleluia! Por favor, orem com quem está ao seu lado.